Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Uma das questões que se levanta periodicamente é a dos ensinos recebidos. Será que estes ensinos se mantêm válidos? Pessoas dizem que os tempos mudam e que por isso as crenças das pessoas devem mudar. É verdade que há tanto que o tempo tem mudado. Por exemplo, se perguntarmos aos mais novos, que são tão hábeis no uso dos aplicativos que têm no seu telefone, se sabem o que é um telegrama, logo verificamos que há muitos que não sabem o que isso é. Eu tive a ocasião de explicar aos meus netos mais velhos o que é um telegrama e como este em tempos idos foi um instrumento bastante útil. Outra questão que se levanta é sobre a validade das tradições religiosas. O mesmo pretexto é levantado. Os tempos têm mudado, dizem. Será que as tradições religiosas têm que acompanhar as mudanças que têm havido? A esta pergunta a resposta carece muito mais de atenção do que um simples sim ou não. Porque neste tópico que é importante é preciso compreender qual a mensagem da tradição. Nesta reflexão quero comentar sobre a tradição a partir da perspectiva sobre o que é aquilo que alimenta os protocolos e qual o seu impacto na prática da fé. Sim, há tanta coisa que mudou, porém é importante compreender que a mensagem de que Jesus é o Salvador do ser humano e que por Jesus as pessoas podem ser perfeitamente salvas, esta mensagem não mudou e nunca mudará. Comentando sobre o ministério de Jesus, Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A mensagem da salvação continua a ser a resposta de Deus ao ser humano espiritualmente perdido por causa do efeito do seu pecado. Vimos que, segundo o contexto deste versículo, que Jesus não só salva perfeitamente, ele também sempre intercede pelas pessoas diante de Deus Pai. Já que é o que Jesus sempre faz, compreendemos que neste assunto ele não muda. Para o pecador perdido sem esperança, a mensagem eterna de Deus é que Deus não muda. Ele continua com o seu braço amorosamente estendido para com todas as pessoas. A palavra de Deus também não muda. Isto não é uma tradição nem um protocolo. É o que Deus disse mediante os seus profetas e apóstolos. E é o que nós continuamos a ver em termos do testemunho que Deus nos dá. Como então considerar o assunto em que protocolos religiosos possam servir de empecilhos à caminhada da fé que nos foi demonstrada e apresentada por Jesus? Estudando sobre o ministério terreno de Jesus, logo vimos que uma das suas atividades, e que é referida várias vezes, é que ele ensinava as pessoas. Nos Evangelhos lemos que várias foram as vezes que Jesus tinha ao seu redor pessoas a quem ele ensinava e as pessoas vinham para ouvir o seu ensino e ficavam maravilhadas com aquilo que lhes era transmitido. E este ponto é importante. Para vencer qualquer empecilho que possa ser causado por um protocolo ou tradição, é sempre importante ir à palavra de Deus e aprender o que é que ela nos ensina. O ensino pressupõe a partilha de conhecimento, tendo em vista o aproveitamento da pessoa que aprende. Aprender a palavra de Deus equipa a pessoa, ajudando-a a crescer no seu conhecimento nos assuntos do reino de Deus. Aprender é sinónimo de esclarecimento. Vimos que Jesus não ensinou protocolos. Ele ensinou sempre na base das Escrituras para que as pessoas compreendessem e pudessem viver esse mesmo ensino. É verdade que não sabemos nem compreendemos tudo na vida. Quanto à revelação de passagens bíblicas, o mesmo sucede. Há questões para as quais nem sempre encontramos explicações satisfatórias.
Por isso, o que não compreendemos, mas que está escrito, podemos aceitar ou não aceitar, mas pelo menos guardar no coração, sabendo que na continuação do nosso estudo da Palavra de Deus, na contínua audição à explicação da Palavra de Deus, haverá um dia, haverá uma ocasião em que aquilo que nos é obscuro será esclarecido. A seu tempo, aprendendo continuamente a Palavra de Deus, vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, e isso será bastante útil até em questões para as quais ainda esperamos alguma explicação. A verdade é pedagógica e tem por isso os seus efeitos na pessoa que aprende. O efeito do ensino da verdade que Jesus ensinou é a libertação, como nos mostra João capítulo 8, versículo 31 e 32. Sabemos que a verdade do Evangelho que é aprendida, que também causa a transformação de nossas mentes e também sentimentos. O ensino da verdade promove a maturidade espiritual. O ensino da verdade do Evangelho promove a caminhada segura em questões de fé. O que nós vamos considerar é como o protocolo que, tendo o seu assento na tradição, pode obstruir a compreensão do Evangelho de Jesus e, por isso, impedir alguém de receber a beleza da revelação de Deus. Neste aspecto, o protocolo na compreensão do Evangelho muitas vezes serve de muralha de impedimento à própria verdade. Um protocolo erguido é protocolo que irá reter as pessoas em hábitos, costumes e rituais religiosos que animarão só os sentimentos e nunca conduzirão à libertação na própria verdade de Deus. Nunca irão conduzir àquela liberdade que é característica do conhecimento, ou que vem pelo conhecimento da verdade que Jesus ensinou. Vejamos um exemplo do que é estar retidos em protocolos e tradições. Um exemplo que nós encontramos na Bíblia e em relação ao povo hebreu. O apóstolo Paulo comentou sobre a dificuldade que os hebreus tinham em reconhecer e aceitar a justiça de Deus manifesta na redenção completada por Jesus. Vejamos qual o problema dos hebreus, conforme o apóstolo Paulo apresentou. Ele disse em Romanos capítulo 10, versículos 1 a 4, o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Lhes dou testemunho que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Notemos o que diz o versículo 2. Eles tinham zelo, mas não com entendimento. Eles acreditavam na justiça de Deus, porém, não a conhecendo, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, como Paulo acrescentou no versículo 3. É importante reparar neste ponto. Estabeleceram a sua própria justiça. Em outras palavras, isto é desviar da verdade e formar uma verdade paralela. Quando outra verdade é seguida, o resultado é como Paulo descreveu no versículo 3. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E onde a justiça de Deus não é seguida segundo o contexto da revelação em Jesus, a verdade não chega a ser conhecida. E por isso, de acordo com João 8:32, a liberdade causada pelo conhecer a verdade também não é realizada. Como Paulo explicou no versículo 4, o fim da lei é Cristo. Isto é, a lei de Moisés, que por revelação de Deus foi apresentada ao povo, era o padrão da justiça de Deus e tinha também o seu alvo profético. A lei apontava para a perfeita obra da justiça, tendo como seu cumprimento a morte expiatória de Jesus a favor do ser humano.
É nesta obra expiatória de Jesus que está a redenção de todo o que crê. Portanto, o alvo da lei é revelar a natureza da obra de redenção realizada por Jesus a favor de todas as pessoas. É em Jesus que a lei teve o seu cumprimento profético. E o povo hebreu não estava a ver isto. Eles tinham as Escrituras, mas não conseguiam ligar ou conciliar as Escrituras com Jesus. Havia um empecilho, e este empecilho era a sua tradição, os protocolos que ao longo dos anos eles desenvolveram. Em resumo, quem segue outro padrão de justiça poderá efetuar uma caminhada humanamente considerada irrepreensível. Porém, por não estar sujeita à justiça de Deus, qualquer outro caminho fará desviar a pessoa dos benefícios da justiça de Deus que foi completada em Jesus. Seguir outro padrão não conduz à verdade que Jesus ensinou e que ele selou com o seu próprio sacrifício redentor na cruz do Calvário. Qual era então o problema do povo hebreu? Paulo diz que era o véu que mantinham sobre suas faces. O apóstolo Paulo, que antes da sua conversão a Jesus tinha tido a sua formação no farisaísmo, que era uma escola de ensino, uma escola bastante conceituada entre os hebreus, ele podia comentar com fundamento, com conhecimento sobre estes assuntos. O véu que Paulo refere estava posto sobre os corações das pessoas. Façamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Neste contexto, o véu era o instrumento que cobria os seus corações de irem mais além na lição das Escrituras e contemplarem a realidade da obra completada por Jesus. O véu impediu-os de ver em Jesus o cumprimento da lição que apontava para a redenção eterna daquele que crê. Neste caso, o véu representava a tradição que formaram ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, o véu também era como um sistema de protocolos pelos quais se guiavam no exercício da sua devoção a Deus. Paulo, no versículo 14, explica ainda que haviam sentidos endurecidos. A palavra sentidos, segundo o texto original grego, significa mente, pensamentos, aquilo que é o resultado do pensamento ou o alvo do raciocínio. E o seu raciocínio estava endurecido. O seu padrão de raciocínio religioso prendia-os às suas tradições de crença e métodos de cultuar. Eles o faziam com convicção, mas reparemos que, por persistirem na sua convicção, que eles permaneciam com o véu sobre os seus corações. Eles não estavam a ver Jesus. Realmente, eles não estavam a ver que Jesus era o cumprimento da lei de Moisés e dos profetas. O véu tem essa força, impede as pessoas de verem o que Deus já fez e continua a fazer a favor do ser humano. É interessante que esta passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, tem uma certa relevância com Isaías 28, versículos 10 a 13, e que referem cultivarem mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. O desenvolvimento da sua crença, eles acrescentavam mandamentos, mais mandamentos. O que é isto? Protocolos. Regra sobre regra, diz a palavra de Deus. O que é isto? Protocolos. O resultado desta religiosidade, segundo o profeta Isaías, era que eles próprios cairiam para trás e ficariam enlaçados.
Aliás, o texto diz que eles ficariam presos. Criaram uma teia de crenças e rituais que ficaram presos pela própria teia que teceram. Este é o efeito do véu. Não só bloqueia a visão, como também prende as pessoas a crenças e até a convicções que não têm fundamento na palavra de Deus. Ainda sobre o problema das pessoas seguirem os seus pensamentos religiosos, pondo de parte a lei de Deus, o texto de Isaías 8, versículo 20 diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Se não falarem segundo a palavra de Deus, nunca verão a luz que necessitam e que também desejam. Se não tomarem nota do testemunho que Deus já deu, também não sairão da sua escuridão espiritual. É como se a luz do dia que esperavam nunca mais chegasse ou não chegaria. Isto é o mesmo que criar muralhas que impede a verdade de fazer a sua obra de libertação. Vimos que o problema do povo hebreu era que eles tinham a sua tradição que formaram à margem das Escrituras. Esta tradição foi aumentando ao ponto que se tornou para eles algo sagrado. Junto com esta tradição, formaram os seus protocolos que visavam dar apoio às suas práticas em termos de crença ou de devoção. Pessoas hoje poderão seguir os seus modelos de prática doutrinária, mas de certo modo, cada geração necessita de reconhecer quem Jesus é. Pessoas que vivem de tradição precisam eles próprios de conhecer Jesus e não depositar a sua fé na sua tradição religiosa. É necessário olhar para além do véu da tradição e discernir, mediante o Evangelho, a vida que Jesus oferece. Este véu é a tradição, ao mesmo tempo, o véu é como um protocolo. Quando se segue um certo protocolo ensinado, as pessoas depositam nesse protocolo a sua fé. Mas reparemos uma coisa interessante. Jesus não fazia referência a protocolos. Tantas pessoas vieram ter com ele e clamaram a ele. E Jesus dizia-lhes: a tua fé te salvou. Em cada um destes casos, Jesus não mostrou o menor sentimento ou a menor preocupação a protocolos. As pessoas não observaram protocolos e Jesus nem se preocupou com isso. Notemos, eles clamavam ou gritavam, clamando a Jesus. E a cada uma destas pessoas, Jesus deu uma esperança. Ele identificou a sua necessidade. A mulher que com lágrimas lavou os pés de Jesus. A ela, Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lemos isso em Lucas capítulo 7, versículo 50. Em Lucas 8:48, lemos que a mulher que tocou na orla do vestido de Jesus e que foi curada, Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Certa ocasião houveram 10 leprosos que foram curados, um voltou atrás, louvando a Deus, deu glória a Deus. A este Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19. Em Lucas 18:42 lemos sobre o cego de Jericó que gritava a Jesus para ter a atenção de Jesus. As pessoas disseram para ele se calar. Jesus não se preocupou com protocolos, mandou-o chamar e curou-o. E depois disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. O protocolo poderá ter aspectos úteis e poderá ter aspectos que servem de empecilho real ao que com fome e sede de Deus busca a sua salvação. O assunto é o problema do véu, que assume a forma de protocolo, isto é, impede as pessoas de verem o que lhes é ofertado por Deus. Se a tranquilidade depender do cumprimento do protocolo, os rituais, as obrigações, os sacrifícios e outros formalismos, tal tranquilidade será muito passageira.
A pessoa pode sentir tranquila e até alguma paz por ter cumprido as obrigações impostas pelo protocolo. Porém, o cumprimento do protocolo não é evidência de uma comunhão chegada a Jesus na base da fé. O protocolo não necessita de fé, porque é um sistema que determina o que dizer ou como deve ser o comportamento apropriado. A fé não depende de forma alguma do cumprimento de protocolos ou de formalismos ditados pela tradição. Isso seria a pessoa ter fé no que faz e não em Deus, que é magnânimo na demonstração da sua graça e amor para com as pessoas. Como já tivemos ocasião de considerar noutras ocasiões, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Está implícito que a pessoa que ouve a palavra de Deus, ao ouvir essa palavra de Deus, essa pessoa poderá agir, tendo aceito a palavra de Deus, e tal ação constitui um ato de fé. A pessoa que acredita no poder da palavra de Deus e vive de acordo com os seus ensinos, essa pessoa está a dar lugar à fé. O véu impede as pessoas de verem a realidade da obra da redenção já efetuada por Jesus e por isso sugere sempre certos atos religiosos ou rituais. E a pessoa acaba por acreditar mais no que faz do que propriamente em Jesus. Paulo comentou sobre o efeito do véu ser levantado em 2 Coríntios 3:16. Ele disse: mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. É oportuno considerar o que Jesus fez, ouvir o Evangelho e vir a Jesus, não com protocolos ou tradições, ou esperando que talvez Ele possa ter tempo para nos ouvir se tivermos um comportamento certo ou uma atitude certa. Repara, as pessoas vinham a Ele com a sua necessidade, sabendo que Ele era poderoso para operar na sua situação, na sua vida. E Jesus, que nunca deu atenção a protocolos, respeitava sempre as pessoas, mas ouvia mais o seu coração. E a essas pessoas dizia: vai em fé, ou a tua fé te salvou. Foi pela fé que foram ouvidos, pela sua fé que eles foram ouvidos e receberam a resposta que pediram de Jesus. Será oportuno clamar a Jesus. Se ainda não clamou a Ele pela sua salvação, diga: Senhor Jesus, salva-me. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados e que hoje, diante de Deus, Deus não o impede de vir à sua presença por causa dos seus pecados, porque Jesus já morreu pelos seus pecados. A justiça de Deus já foi efetuada em Jesus. Deus agora recebe as pessoas que vêm a Ele com fé em Jesus. Diga a Ele: perdoa os meus pecados e salva-me. Quero aconselhá-lo a ler a Bíblia. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isso será tão importante para que possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Logo possa frequentar uma igreja que ensina o Evangelho, não na base de tradições, mas num relacionamento pessoal com Deus através de Jesus e segundo o Evangelho. Isso será muito importante para a sua formação como discípulo de Jesus. E ainda, todos os dias fala um pouco com Deus, com suas próprias palavras, e diga sempre a Deus: eu venho diante de ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Jesus é o que deu a sua vida por nós. Ele é o único caminho, como diz a Bíblia. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Fale sempre com o Pai em nome de Jesus, porque é aí que reside a sua autorização, a sua autoridade em vir ao Pai. Continuamos orando para que a bênção de Deus seja ampla sobre a sua vida.